Olá, signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, sejam muito bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, o universo te trouxe atenção para a leitura do nosso canal que se chama Tríade da Alma. É uma leitura contemporânea, intuitiva, que foca para os próximos 7 dias os 3 pilares principais de nossa caminhada, né? No nosso cotidiano, né? O pilar particular, que tem a ver com o seu interior, tá bom? O pilar familiar, que tem a ver com as suas realizações, tá bom? E o pilar profissional, que tem a ver com as suas realizações. Então, um pilar interfere o outro diretamente. Particular interfere no familiar e familiar e particular interfere diretamente no pilar profissional, por favor. Então, signo de Gêmeos, geminianos e geminianas, eu convido a vocês a retirar somente o que for positivo desta leitura, combinado? E muito importante, tá, signo de Gêmeos, geminianos e geminianas, tá? É muito importante que você entenda que esse canal é novo, então a gente pede, né, esse envolvimento maior de vocês, porque se ressoar positivamente não custa nada. Marquem esse vídeo, né, se inscrevam no canal, né, dê o joinha, perfeito, e façam triplo C, curtam, comentem e compartilhem. Com essas ações, o algoritmo da plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante. E a Tríade da Alma foi criada ao longo de quase de 4 a 5 anos, certo? Nos meus estudos com base na Kabbalah. Tá? Então, na Kabbalah você tem a árvore da vida, né, com as suas Sephiroths, e você tem a base da Kabbalah, na árvore da vida, a gente fala justamente da Séfira, que se chama que é a Malkut, né? A Malkut, né, é o nosso reino interior, perfeito? E ela é influenciada diretamente, tá? Por uma outra Sefirah, que se chama Shekinah. O Shekinah é a energia do todo criador, o nosso engenheiro do universo, perfeito? E eu quero trazer muito esse conhecimento da Kabbalah, tá? No estudo da árvore da vida aqui, para a nossa leitura do baralho Lenormand, tá bom? Signo de Gêmeos, para essa dinâmica de leitura chamada Tríade da Alma, para esses 3 pilares, tá bom? E ao longo de cada leitura, a cada semana, eu vou falando um pouquinho mais da árvore da vida e dos seus processos de energia, né? Seja para você que quer justamente mentalizar ou entoar alguma das Séfiras, né, que compõem as Sephiroths da árvore da vida, tá bom, pessoal? Então não vou entrar falando muito mais de questões de regras, né, da Kabbalah. Vamos direto à nossa leitura, né, baralho Lenormand na mão, perfeito? 2 cartas, Tríade da Alma, pilar particular. Por favor, universo, 2 cartas. Vamos lá. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos. Vamos lá. Por favor, ressoando. Aí caiu. Caixão. Carta 8, caixão. 9 de ouros, tá? 9 de ouros, ainda mais na área particular, né? Toda mental nossa, né? Energética nossa, né? Nós já temos uma carta material, uma carta financeira aqui, nesse pilar nosso, não é mesmo? Então, caixão. O caixão, o pessoal pode enxergar, só pelo fato de ter a caveira, né? Podem não ver com bons olhos, né? Mas o caixão, nessa conotação ainda mais psicológica nossa, né? Do nosso particular, no nosso íntimo, né? Está mais contida para a área de renovação, tá? Renovação. Vou deixar ela aqui, tá? Pilar, Tríade da Alma, pilar particular da Tríade da Alma, caixão, renovação, pessoal, tá bom? Vamos lá então, por favor, universo, mais uma carta para fecharmos Tríade da Alma, pilar particular para o signo de Gêmeos, por favor. Ixi, caiu. Caiu aqui de novo. Cruz invertida. Pessoal, cruz invertida, tá? Estou falando 6 de paus invertido, tá?
Seis de paus invertido. Por incrível que pareça, é signo de Gêmeos. Por incrível que pareça, tá? O que me vem à mente aqui, tá bom? O que me vem à mente, tá? Dessa dupla aqui, com base na tríade da alma pilar particular, né? Ou seja, o seu interior, perfeito? Né? Nós temos todo um processo de o fim, um novo começo, renovação, perfeito? E uma cruz invertida, tá certo? Quando a cruz ela está no seu processo, nós estamos falando de fardos, tá? Nós estamos falando, ainda mais por ser um seis de paus, né? E aí a gente está falando de toda uma questão de ação e espiritualidade, né? É um fardo que você carrega, cada um com o seu fardo, cada um com as suas cruzes. Só que ele saiu invertido, entendeu? Então nós temos uma carta de renovação e uma carta de superar obstáculos, perfeito? Então me vem muito uma palavra que agora resiliência, tá? Renovação com resiliência para o pilar particular, para o tríade da alma, para os signos de Gêmeos, geminianos e geminianas, tá certo? O que eu posso enxergar com isso, tá? Algo no seu íntimo, tá? Está se encerrando para iniciar algo novo, perfeito? E neste processo, tá, de encerrar para algo novo, né, que é justamente a renovação que o caixão traz, né, o fardo está indo embora, perfeito? O fardo está indo embora. E assim, quando sai a cruz invertida, tá? Para muitas leituras já saíram antes, tá? Vem muito uma ideia da resiliência, porque você vai esperar, graças a Deus eu não estou mais com esse fardo. Mas a carta, tá? A carta, ainda mais sendo um seis de paus, tá? Ela convida muito a você a refletir no que você passou. Porque às vezes, signo de Gêmeos, foi necessário, certo? Então não joguemos pedras, tá? Sobre esse processo difícil, particular, e eu estou falando da sua cabeça, porque às vezes são crenças limitantes que você conseguiu vencer, medos que te travavam onde você estava, né? Receios que não faziam você progredir, você está vencendo. O fardo será retirado de você, será abrandado de você, né? Então até pelas cartas aqui, eu posso dizer até que possam ser interferências, né? Interferências espirituais, né? Interferências ou então até mesmo, né? Apoios que você teve no decorrer desses próximos 7 dias, né? Dos signos de Capricórnio e Escorpião, perfeito? Que vão te ajudar a você justamente tirar esse fardo, esses bloqueios emocionais que estão te acompanhando. Perfeito? Mas o mais interessante é que se você carregou esse fardo, é por algum motivo o signo de Gêmeos. Foi por algum motivo, não foi em vão não, certo? Então que a gente possa não tirar desabores dessa experiência que vai ser, desse fardo que vai ser retirado de você, mas que a gente pode tirar a melhor experiência possível. Por que você entrou e por que você está saindo. Então, a carta da cruz invertida é um convite também à reflexão, tá bom? Reflita sobre esse caminho que agora justamente você está modificando totalmente nesses próximos 7 dias, com a ajuda justamente desses escorpião, né? Escorpião e capricornianos, tá bom? Escorpião e capricornianos, isso. Escorpião e capricornianos, que vão te ajudar nessa caminhada, certo? Ou estão já te ajudando há vários anos, décadas, perfeito? Tirem o possível, porque às vezes essa experiência era necessária para você, mas ela está no final. Então, resiliência e aproveite a renovação que está por vir, combinado? Começamos muito bem essa leitura de vocês, hein? Signo de Gêmeos, geminianos e geminianas, hein? Eu sempre falo que na tríade da alma, com base em todo estudo que a gente fez da Kabbalah, perfeito? A tríade da alma, você percebe como a engrenagem dela funciona, tá? Porque o universo é tão benevolente, tá bom? E a gente não sabe dar o valor, tá bom? Geminianos e geminianas. Que a tríade da alma são os 3 pilares do nosso cotidiano. Familiar, né? Interior, acabei de falar para vocês. O pilar,
O primeiro pilar é o particular, né, que é o nosso interior. O segundo pilar é o familiar, que é as nossas relações. E o terceiro pilar, que é o profissional, que são as nossas realizações. Perfeito? O universo é tão bendito, né, tão formoso nesse ponto, que vocês vão perceber, com base nas nossas leituras que a gente vai fazer ao longo das semanas, todas, vocês vão continuar nos acompanhando. Então, por isso, façam a inscrição, né? Façam a inscrição, marquem um vídeo e façam o triplo C, curta, comenta e compartilhe. Vocês vão perceber que a tríade da alma, sempre um dos 3 pilares, eles vão estar 100%. E a gente não dá o devido valor. Tá bom? Vocês vão perceber isso. Uma hora vai ser o pilar particular, uma hora vai ser o pilar familiar, outra hora vai ser o quê? O pilar profissional. Mas mesmo assim, a gente vai botar uma venda nos olhos e não vai querer enxergar isso. Certo? Então, a tríade da alma está aqui para mostrar para vocês que, no decorrer dos próximos 7 dias, um dos 3 pilares que tiver melhor, se ancora nele. Se ancora nele, signo de Gêmeos, geminianos e geminianas. Certo? Vocês vão entender, é muito difícil. Quando acontece isso, quando sai um processo que está descompensado, os 3 pilares, eu faço questão de fazer uma leitura do oráculo Lenormand. Tá? Porque aí realmente dá uma ancoragem para você justamente ter bom sair da leitura com boas energias. Mas é muito difícil eu colocar o oráculo Lenormand para poder fazer a leitura, só quando realmente um dos pilares não apresenta 100%. Perfeito? E o mais interessante, para mim, signo de Gêmeos, e é meu ascendente, tá? Olha aqui, ó, no âmbito particular, você está tirando um fardo gigante para você, mas vamos tirar o melhor dessa experiência, vamos tirar o positivo dessa experiência que nós estamos passando. Por algum motivo ela veio para a gente, e isso é fato. Se estamos aqui é para experienciar, signo de Gêmeos. Perfeito? Muito bom, ainda mais que a minha ascendência. Nossa, vamos lá então, tríade da alma agora, pilar familiar para o signo de Gêmeos, geminianos, geminianas. Por favor, universo, uma carta, tríade da alma. Caiu, cavaleiro, caiu em cima do pilar particular aqui, ó. Cavaleiro, carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro, né, ela tem a ver, ainda mais no âmbito familiar, carta do cavaleiro, movimento, né? A carta, ela tem movimento, a carta traz novidades, né? Ainda mais no âmbito familiar. Então, ou seja, coisas boas ou coisas ruins estão vindo por aí. Por favor, universo, mais uma carta, tríade da alma, pilar familiar para o signo de Gêmeos. Vamos ver o que nós temos aqui, pessoal. Por favor. Ó, carta do urso. Ah, signo de Gêmeos. Muito bom, muito bom. Mais um pilar indo para 100%. Prestem atenção. Olha só, nós temos o movimento, perfeito? E nós temos o urso, a proteção. Nós estamos falando aqui, olha, de cartas 9 de paus, aí tem toda uma questão de ação e espiritualidade, perfeito? O âmbito familiar. E 10 de paus também, sabe? Questão de criatividade, que mais não era questão do âmbito familiar, não. Estou falando de ação e espiritualidade aqui no âmbito familiar. Então você tem movimento e você tem proteção. Então, ou seja, no âmbito familiar, os processos estarão em movimento para você e sua família, certo? E o mais interessante, você terá uma proteção nesse período dos próximos 7 dias, perfeito? E o que eu falo aqui pode ser os signos de Leão e signos de Áries, perfeito? Então, possivelmente, você terá um amparo nos próximos 7 dias, né? Para que esse movimento, e um amparo gigante, tá? Um amparo poderoso aqui, amparo poderoso. Perfeito? Olha essa luz azul saindo aqui desse urso gigante aqui. Perfeito? Então, signo de Gêmeos, tríade da alma, pilar familiar, muito movimento nos próximos 7 dias e também uma grande proteção que vocês vão ter. Perfeito? Então, podem acontecer por conta do movimento, perfeito? Signo de Gêmeos, mudanças inesperadas também, tá? A carta traz isso.
tá? Pode ser negativas ou positivas, mudanças inesperadas, mas você terá um apoio incondicional, tá? E eu vou pegar os dois, seja Leão e Áries, dos signos, tá bom? Você terá um apoio incondicional, tá? Dessa proteção aqui, tá? Essa proteção, ela agirá em seu favor, certo? Então, são signos de Leão e signos de Áries, tá? Que terão esse processo de proteção para você, perfeito? Nesses próximos 7 dias, para você, signo de Gêmeos. Então, você será amparado, muito bem amparado, e com uma energia formidável para você e sua família. Signo de Gêmeos, que bacana, boas energias também, mas o pilar com boas energias. Nós temos aqui o pilar particular, falando justamente desse fardo, né? Dessa renovação que está por vir, né? no seu íntimo, né? No seu psicológico, né? O que te travava está ficando para trás, né? Novos ares, novos pensamentos, novos caminhos, renovações estão acontecendo para você, né? E a cruz invertida é o fardo que está sendo tirado de você. E ainda você está aqui no âmbito familiar, se não parado, porque está um movimento em curso, coisas virão positivas ou negativas para você ao longo desses 7 dias, tá bom? Signo de Gêmeos, mas você terá uma proteção incondicional, pode ser presencial ou pode ser espiritual, tá mais presencial, né? Como eu falei, signo de Áries, signo de Leão, perfeito? E justamente, perfeito. Tá perfeito até agora. O seu particular, o seu familiar, signo de Gêmeos. Nossa, eu tô feliz porque é meu ascendente. Então, nossa, lembrando que se não ressoar positivamente para você, né, não deixe de ler as outras leituras do canal, tá, pessoal? Que tem a ver com que se não tiver a ver com a sua Sol, que tem a ver com a sua Lua, Vênus, eu com o seu ascendente também, combinado? Então, esteja em mão com o seu mapa astrológico, né, para você saber justamente quais são esses signos que interferem também, porque às vezes ele fala até mais que o signo que rege o seu Sol, tá? Muito mais, né? Porque o ascendente nada mais é o que você mostra para o mundo, né? E o Sol é a sua luz interior, perfeito? Mas para o mundo é o ascendente que manda, né? Então, às vezes, você tendo essa informação, você pode maratonar, falei certo, maratonar os vídeos aqui do canal, por favor. Muito importante, pessoal, não deixe de fazer justamente, eu volto a afirmar para vocês, tá? O triplo C, curta, comente, compartilhe, marquem este vídeo, perfeito? Dá um joinha, tá bom? É muito importante que o algoritmo entenda que é relevante essa leitura. É um estudo feito de 4 a 5 anos, justamente para criar esse processo. Primeiro, o entendimento de toda a energia da Cabala. Segundo, entendimento do tarô, porque o tarô, as 22 cartas que compõem as 78 cartas do tarô, são correlacionadas diretamente aos caminhos que está nas Sephiroth da árvore da vida. Perfeito? As 10 Sephiroths que compõem a árvore da vida, os seus 22 caminhos são correlacionados com os 22 arcanos maiores do tarô. Vocês sabiam? Então, com base nisso, o baralho Lenormand, que é um baralho mais direto, perfeito, fiz o trabalho em cima dele justamente para montar essa estrutura da tríade da alma, para que você possa ter um norte e se ancorar, né? Ancorar, porque também o canal aqui, nós trazemos com base na energia que é repassada pelas cartas, nós trazemos também dicas de cores para vocês usarem conforme a cromoterapia, perfeito? Pedras e cristais para você aumentar essa energia da leitura, perfeito? Seja como proteção ou para abertura de caminhos, tá bom? E até mesmo arquétipos, tá? E para você justamente usar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, né? Porque também o arquétipo animal, ele traz a energia, ele traz a presença, perfeito? E ele traz a proteção necessária para você também, tá? E por último, as cartas estão aqui expostas, né? Eu passo também sugestões de números da sorte.
combinado? E se a leitura não for legal ainda, não tiver balanceado, igual eu te falei, o 100%, né, de um dos pilares, né, eu faço a leitura de uma das cartas do oráculo do Lenormand, para dar uma equilibrada na energia, combinado? Então vamos lá, sem delongas, para o último pilar, para o signo de Gêmeos, tá? O pilar profissional, isso mesmo, as realizações. Vamos lá, tríade da alma, signo de Gêmeos, pilar profissional, por favor, universo, duas cartas. Primeira carta. Vou cair em cima do jardim. Carta do jardim. Profissional, carta do jardim. Sabe? Então, eu estou falando aqui do 8 de espadas. Então, eu estou falando do intelecto, né? Eu estou falando de decisões no âmbito profissional. E ela nunca é invertida, perfeito? Então, o jardim, ele traz todo essa conotação de energia, sabe? Então, de conexão. Parece até o jardim do Éden, né? Olha aí. Carta bonita. Então, pessoal, o jardim do Éden, conexões no profissional, hein? Presta bem atenção. Vocês já estão bombando o signo de Gêmeos, tanto no pilar familiar, quanto no pilar particular também, certo? E agora no pilar profissional sai a carta do jardim, né? O 8 de espadas, né? Então, estou falando de decisões da parte intelectual sua no âmbito profissional. Vamos ver, né? Então, boas energias também, boas energias. Por favor, então vamos fechar a tríade da alma, pilar profissional para o signo de Gêmeos. Por favor, universo, última carta, fechando a leitura. Vou pegar aqui, pessoal. Carta direta, cobra. Carta da cobra, pessoal. Carta da cobra. A cobra, ainda mais na conotação, olha só, eu estou falando justamente da rainha de paus, certo? Eu estou falando justamente do que? Estou falando do 8 de espadas e da rainha de paus, tá? Signo de Gêmeos. E a carta de paus, ela tem a ver com toda uma ação e toda uma questão de criatividade, tá? Transformação, tá? Então aqui eu tenho uma questão de conexão e transformação no seu âmbito profissional. E é toda uma energia positiva, signo de Gêmeos, geminianos e geminianas. Pode ser que no seu âmbito profissional, tá? Como a cobra, ela troca, né? Como é a sua couraça, né? Então pode ser que nesse período dos próximos 7 dias, tá? Signo de Gêmeos, é só um aviso, mas eu acho que ele é hiper positivo, tá bom? Nos próximos 7 dias pode acontecer algumas mudanças e turbulências, tá? No seu local profissional, perfeito? Tá? Signo de Gêmeos. Mas você está tão em conexão, perfeito? Que a única dica que eu posso te passar é mantenha. Mudanças podem acontecer no trabalho, então não se envolva, entendeu? Cuidado com possíveis como é que eu posso dizer para vocês? Brigas internas no trabalho, não tome parte de lado algum, perfeito? Cuidado com as fofocas. Então, fique totalmente invisível, signo de Gêmeos, essa palavra. Fique invisível porque você está com toda a energia, você está com toda a conexão, perfeito? Você, até posso falar mais, que ainda mais com essa questão de conexão, você pode tirar muito bom proveito, tá? Em eventos de network, isso mesmo. Se você é vendedor, certo? Nessas feiras que você vai bombar. Você vai bombar, signo de Gêmeos. Entendeu? Se for uma questão de network mesmo, para fazer novas
tá super positivo, né, essa energia para o signo de Gêmeos, noitada também, né? Então, geminianos, e ainda o alerta que eu faço aqui, né, para essa questão dessa transição, tá certo? Ainda mais esse período, né? Eu costumo muito, tô tentando lembrar aqui porque um signo é Aquários, o outro é Escorpião. Então, para essa instabilidade, tá certo? Para essa instabilidade que você vai passar no seu ambiente profissional, tá? Cuidado justamente com esses signos de Escorpião e Aquarianos, tá certo? Não estão com uma energia favorável, entendeu? Possa até serem eles que serão impactados nessa turbulência, né? Nessa transformação que a carta da cobra traz para o âmbito profissional para o signo de Gêmeos, tá certo? Como também, certo? Como eu falei com vocês que tá muito aberta nessa conexão, né, do Jardim do Éden aqui, né? Tá muito a questão, né, do 8 de paus, né? Desculpa, 8 de espadas, tá? 8 de espadas, né? E a gente tá falando de intelecto, né? Decisões, né? Tá muito favorável para o signo de Gêmeos, né? Vocês podem investir bastante nos signos de Aquário e Escorpião. Perfeito? Fica a dica aí, tanto para dentro da empresa, né? Você se proteger, como também para você investir em eventos sociais. Combinado? Então, muito bom. Energias boas, energias de alerta, né? Vocês vão seguir à risca isso, né? Signo de Gêmeos, né? Ficou bacana a leitura de vocês. Ficou bacana, porque praticamente eu tenho aqui um pilar da família, né? Porque aqui é um pilar que eu entendo que está 70% resolvido. Porque você só vai se manter, só isso. Para mim, alguns podem não entender, mas para mim é 100%, pilar 100%. E aqui no ambiente familiar, você está em movimento, certo? Com uma proteção formidável. 100% também. Você está ancorado, você está sendo vigiado de perto e será fisicamente ajudado. Perfeito? E aqui, novas vibrações, novos pensamentos, novas caminhadas, uma renovação, um fardo que se sai, também é uma energia 100%. Então, dos 3 pilares, você está com 2 pilares aqui praticamente 100%. O que você precisa fazer? Equilibrar o outro pilar. Nunca você vai conseguir os 3 pilares 100%, signo de Gêmeos. Não é que infelizmente, faz parte da nossa experiência terrena. É importante que você tenha seus altos e baixos para que possamos aprender, levantar e evoluir, certo? Então vamos lá. Nossa, que energia muito bacana, signo de Gêmeos. Vocês estão com bola toda, viu? Muito bom, muito bacana mesmo. O que eu tenho para vocês aqui, tá? Vamos falar aqui então, nessa energia aqui, ainda mais nesse período, falando do trabalho aqui, agora me veio da cor na cromoterapia, tá? Ainda mais essa turbulência que você pode passar no local de trabalho, em que eu falo para você para ficar de bico calado, no seu cantinho, né? Então usa muito bastante verde, tá? Verde, ele traz equilíbrio, perfeito? Ele traz equilíbrio que também vai te assessorar também nesse movimento e diferente a proteção que você receber no âmbito familiar, perfeito? Mas neste movimento que vai estar na sua família também. Então, bastante verde. Nos próximos 7 dias, muito verde, signo de Gêmeos, tá? Outra orientação que eu posso falar também com base nessa turbulência que você não será o foco, perfeito? Ainda mais que eu falei, né? Eu falei foi cuidado com Aquário e Escorpião, né? Perfeito? Mas nos eventos sociais pode focar em Aquário e Escorpião, né? O que eu passo para vocês é que vocês podem usar muito, se vocês tiverem em casa, a pedra selenita, tá? Porque é uma pedra, é um cristal de limpeza formidável, tá? Até mesmo se você tiver as barrinhas, se você quiser passar nos seus braços, nas suas pernas, já faz uma limpeza formidável. Perfeito? Então use bastante selenita para os próximos 7 dias, combinado? Me veio agora falando do arquétipo, tá, pessoal? Olha só, falando de um geminiano, de uma geminiana, perfeito? Que está com uma energia lá em cima, uma conexão formidável, entendeu? Inabalável, que vai passar uma turbulência, nem vai fazer cosquinha no geminiano, certo? Use o arquétipo das abelhas, tá? Por quê? Porque com certeza, nessa turbulência que não vai te pegar, geminiano, você é bem quisto,
perfeito? Use o arquétipo das abelhas para justamente valorizar o grupo, valorizar as realizações. Fica a dica, tá? Foi muito boa essa intuição, gostei muito. Abelhas, tá? Arquétipo das abelhas, por favor, tá bom? O signo de Gêmeos. E vamos lá então, encerrando aqui uma leitura tão formidável dessa, que eu não vou fazer a leitura do oráculo Lenormand, né? Então vamos lá para agora, para números da sorte, tá bom? Então, número 8, combinado? E também, mesmo que esteja invertido, eu vou passar o número 36, tá ok? Os números 1 e 15 e os números 27, 20 e o número 7, combinado? Se intuitamente, a intuição minha é indicação de Gustavo Luzão, tá bom? 22, 27, 36, 8, 13, 17, perfeito? Qualquer coisa você volta o vídeo aí, perfeito? E faz a anotação. Pessoal, passou o tempo, né? Eu espero que vocês tirem um bom proveito, porque Gêmeos é meu ascendente. Eu gostei muito dessa energia aqui, entendeu? Acho que muitos vão ressoar positivamente, né, com o que foi falado aqui hoje, tá bom? E reforço pela terceira vez. Não deixe de marcar este vídeo, signo de Gêmeos. Ajude o canal Elion Zoar, certo? Foram de 4 a 5 anos de estudo para trazer esse modelo de leitura, certo? Que ressoe positivamente para você, sendo um pouquinho da dinâmica do que as leituras de tarô, que também são muito importantes. Estudei muito tempo tarô, perfeito? Até as pessoas já estão começando a me perguntar se eu vou fazer mesa real, logicamente mais para frente, perfeito? Mas a ideia aqui não é justamente usar o baralho Lenormand, tá, como ferramenta para justamente linkar vocês com as energias da Kabbalah. Vocês vão entender como tudo é energia, como tudo interfere. As 10 casas são pura energia que você pode usar justamente na sua intuição, no seu mantra, tá certo? E eu vou falar muito disso para vocês. Então, por exemplo, eu posso até citar para vocês aqui agora, quem entende da Kabbalah, tá bom? Pode justamente para o primeiro pilar, né? Para o primeiro pilar, essa parte toda particular, você pode usar a Séfira, tá? Da Binah, tá bom? A Binah, ela está aqui justamente paralela com a Keter, né? A Keter, que é a ascensão, esclarecimento maior, perfeito? Para entendimento, tá? Vocês podem utilizar como intuição ou como invocação, tá? Ou mantra, tá? Agora, para o pilar do familiar, né? Eu posso orientar, se vocês quiserem intuir, né? Ou justamente fazer um mantra, né? A Séfira, tá? Da Rockman, tá? Que ela condiz totalmente com a sabedoria, com esse processo de movimento e proteção que você vai receber, tá? Muita sabedoria para você, tá? E nesse processo aqui de transição que você está bombando, signo de Gêmeos, ainda mais para poder forçar, né? Porque você já vai ter justamente a selenita te protegendo, né? Já que eu falei com vocês, a selenita para poder fazer limpeza todos os dias, encarregar com você também, mal não faz nenhum. Mas assim, a Séfira, que me vem à cabeça agora até mesmo para este processo profissional e tá justamente também te protegendo, tá? É a Tiferet, tá? A Séfira Tiferet, tá? Tem todo o processo de harmonia, tá? Para você intuir, invocar e fazer mantra, tá ok? E a Tiferet, tá? É uma energia que também transforma, ela traz harmonia e transforma, entendeu? Então, quem justamente já entende da Kabbalah, vai entender justamente dessas 3 energias que eu falei para cada um dos pilares, tá bom? E dentro desse conceito, desse trabalho, eu quero trazer cada vez mais conhecimento para todos vocês. Combinado o signo de Gêmeos, então vou reforçar, por favor, marque o vídeo, se inscrevam no canal e façam triplo C, curtam, comentem e compartilhem sempre. E espero vocês até a próxima semana com mais um vídeo
de orientação da leitura do baralho Lenormand, Tríade da Alma para os 3 pilares, particular, familiar e profissional. Combinado? Um abraço, gratidão a todos vocês, signo de Gêmeos.